Quando a gente escuta a beleza de uma peça de Bach ou o drama de uma ópera de Monteverdi, a primeira coisa que vem à mente é gênio, inspiração. Mas a verdade é que por trás da música barroca, que marcou o período entre 1600 e 1750, a história é bem mais complexa. Tinha muito a ver com arte, claro, mas também com dinheiro e poder. Olá, sabe, a gente tem essa imagem do compositor genial, trancado em um quarto, tendo um momento de pura inspiração. Mas a realidade daquela época era bem mais pé no chão. Para cada obra-prima dessas nascer, uma pergunta muito prática precisava ser respondida: quem é que ia pagar conta? E, diferente de hoje em dia, a resposta quase nunca era o público comprando ingresso. Na verdade, a música dependia totalmente de um sistema de apoio bem específico, que definiu toda aquela era, o chamado mecenato. Então, o que era esse tal de mecenato? Pensa assim, era o combustível dos artistas. O mecenas, que podia ser um duque, um rei ou mesmo a igreja, era quem bancava o salário e dava todos os recursos para que os compositores pudessem, enfim, se dedicar só à arte deles. Só que, olha só, a coisa não parava no dinheiro não. A influência de um mecenas ia muito, mas muito além. Em vários casos, eles agiam quase como diretores de criação, sabe? Eles moldavam ativamente o tipo de música que o mundo ia ouvir. Dá pra gente resumir o papel do mecenas em 3 pontos-chave. Primeiro, claro, a grana, o apoio financeiro que dava tranquilidade para o compositor criar. Segundo, a influência no estilo. Afinal, quem paga o músico escolhe a música, né? E terceiro, e isso é super interessante, eles muitas vezes bancavam inovação, patrocinando ideias novas e bem ousadas. Quer um exemplo perfeito? A família Médici, lá na Itália. Eles não só pagavam as contas de um gênio como Monteverdi, não, eles financiaram o desenvolvimento de uma ideia completamente nova para a época, a ópera. Pensa bem. Sem a grana e o interesse deles, a história da música talvez fosse bem diferente. E não foi só na Itália. Pula para a França, na corte do rei Luís XIV, o famoso Rei Sol. Lá, a música era, sem rodeios, uma ferramenta de poder. Toda música feita na corte dele, por gente como Lully, tinha que ser grandiosa, cerimonial, para projetar a imagem de um rei absoluto e todo-poderoso. Ok, já falamos bastante dos mecenas, mas vamos virar o jogo agora. E os compositores? Como é que era a vida para eles dentro desse esquema? Imagina só, ser um gênio criativo, mas no fim do dia ser um funcionário. Essa tabela aqui mostra isso muito bem. A relação entre quem pagava e quem compunha ditava o resultado. O Bach, por exemplo, que trabalhava para a igreja, fez o quê? Cantatas religiosas maravilhosas. Já o Handel, com um duque como patrão, criou oratórios super dramáticos. E o Vivaldi? Ele compunha para as musicistas do Ospedale della Pietà, e o resultado foram aqueles concertos super virtuosos. Percebe? O mecenas criava a demanda. Então, era basicamente uma faca de dois gumes. De um lado, os benefícios eram ótimos, grana garantida, os melhores músicos à disposição, status social. Mas do outro, a liberdade artística ficava bem limitada. O compositor ficava totalmente amarrado ao gosto do patrão e a carreira inteira podia depender do humor ou da sorte de uma única pessoa. Certo. E onde é que essa música toda era tocada? Bom, com certeza não era em teatros abertos para todo mundo. Essa era a trilha sonora exclusiva de um estilo de vida de luxo, completamente inacessível para a grande maioria da população. Vamos dar uma espiada nesse mundo. O primeiro lugar é a capela particular da corte. A música religiosa era essencial, claro, mas não pense em algo simples e contido. Mesmo na igreja, a música era um espetáculo. Tinha que ser grandiosa, dramática. Era para mostrar tanto a fé quanto, e talvez principalmente, o poder e a riqueza do mecenas. Saindo da capela, a gente entra nos salões do palácio. Era ali que rolavam os concertos e as óperas. E, de novo, tudo privado e exclusivo. A plateia era um grupinho seleto de nobres e convidados. Era entretenimento de altíssimo nível, mas para pouquíssimos. A verdade é que tinha música para tudo, desde as cerimônias de estado mais importantes, como uma coroação ou um casamento real, até os jantares formais, os bailes de máscara, o teatro. A música não era um luxo, um detalhe, ela era parte constante e fundamental da vida aristocrática. Pode parecer um sistema bem fechado, né? Focado só na elite. Mas, por incrível que pareça, foi exatamente esse sistema que criou as bases para a música clássica como a gente conhece. A grande questão é, como é que a gente saiu desse modelo para o que temos hoje? Essa linha do tempo ajuda a gente a entender essa virada de chave. Lá no auge do Barroco, o mecenato reinava absoluto. Mas aí, no finalzinho do século XVIII, uma coisa nova acontece. A classe média começa a ganhar força e dinheiro. E com ela, surgem os primeiros concertos públicos.
Isso muda tudo, abrindo caminho para figuras como Beethoven, que já compunha pensando em um público que pagava ingresso, não em um patrão. E o legado disso tudo é gigante. Pensa só, as grandes orquestras, as casas de ópera, os conservatórios de música, toda essa estrutura que a gente vê hoje começou lá atrás, com o dinheiro e o interesse desses nobres. O jeito de financiar mudou, mas a infraestrutura que eles criaram continua sendo a espinha dorsal da música clássica. E essa mudança foi, nossa, uma verdadeira revolução para os artistas. De repente, os compositores não precisavam mais agradar o gosto de uma única pessoa. Eles ganharam uma liberdade criativa sem precedentes para explorar as próprias ideias e, finalmente, conversar com a sociedade como um todo. O que nos leva a uma reflexão final, né? Essa relação entre a arte e o dinheiro, entre quem cria e quem financia, ela nunca desaparece, só muda de cara. Seja um nobre do século XVII ou um site de financiamento coletivo hoje em dia, a forma como a arte é financiada continua moldando o que a gente vê, ouve e admira. É uma parceria que atravessa os séculos. Fascinante, não acha?